Fala, galerinha guerreira! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de literatura. Mas antes, não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, acione o sininho, assim toda semana você tem as novidades desse que é o melhor canal de português da internet. Você já sabe disso, né? Hoje nós vamos falar sobre o quinhentismo. O que é o quinhentismo? Bom, a grosso modo, quinhentismo é aquela literatura, aquela arte produzida ao longo dos anos 500, ou seja, entre 1501 e 1600. Lembrando, isso é muito importante, eu estou sempre lembrando os alunos, que os anos 500 corresponde ao século XVI. Você tem que sempre pensar 100 anos antes. Por exemplo, hoje nós estamos no século 21, mas nós não estamos em 2100 e pouco, nós estamos em 2019, quando eu estou gravando essa aula aqui. Século 21, 2019. Século 20, os anos 900 e assim por diante. Então, quando nós falamos em século 16, nós estamos falando dos anos 500, ou seja, aquilo que se produziu entre 1501 e 1600. Só que aí tem um detalhe, gente. Quando nós falamos em produção quinhentista, nós temos uma produção feita em Portugal e nós temos uma produção feita aqui no Brasil. Lá em Portugal não se usa a expressão quinhentismo. Em Portugal, a literatura, a arte do século XVI é chamada de Renascimento, arte renascentista. Nós já gravamos aulas sobre isso, nós temos 3 aulas gravadas aqui no nosso canal, vai lá na playlist Escolas Literárias e você tem 3 aulas do Renascimento. Tem tudo sobre Camões, a parte épica, a parte lírica. Ou seja, em Portugal, nessa época, estava ocorrendo o Renascimento e havia uma produção que a gente chama de arte clássica, a imitação dos clássicos. Só que aqui no Brasil, gente, nós não tivemos Renascimento. Nos anos 500, o Brasil estava sendo descoberto, estava começando a ser explorado. Não havia aqui ainda uma sociedade constituída, estabelecida, que pudesse reproduzir a arte clássica renascentista europeia. Então, aqui no Brasil, a nossa produção foi um pouco diferente. Aqui no Brasil, nós vamos ter uma produção literária que a gente chama de literatura de formação ou literatura de informação. O quinhentismo brasileiro, que é o assunto dessa aula, é formado por uma literatura de formação e uma literatura de informação. Às vezes eu discuto com os meus alunos, porque eu costumo dizer que a literatura brasileira começou com o Barroco, ou seja, no século XVII, com o Padre Antônio Vieira, Gregório de Matos e tal. Mas aí alguns alunos questionam, peraí, professor, e aqueles textos produzidos ao longo dos anos 500, aquilo não é literatura? Pois é, esse é o problema. Se nós levarmos a definição de literatura ao pé da letra, ou seja, literatura é uma expressão artística que tem por objetivo o prazer lúdico, então nós não podemos chamar a produção quinhentista brasileira de literatura, porque essa produção tinha objetivo didático, ou seja, formar o cristianismo nos índios, ensinar aos índios o cristianismo, ou tinha um objetivo informativo, informar ao reino português sobre as características da nova terra. Quando um texto tem esses objetivos mais específicos, ele foge ao que a gente chama de literatura. Então, a grosso modo, a literatura enquanto arte, ela começou realmente no século XVII com o Barroco. Tanto que a maioria dos vestibulares nem cobra o quinhentismo brasileiro. Quando eles cobram o quinhentismo, eles cobram apenas o Renascimento português. Mas tem escolas, tem vestibulares que cobram o quinhentismo brasileiro. Por isso nós estamos gravando essa aula aqui. Então, o que você precisa saber? Nos anos 500 foi produzido 2 tipos de texto. Um texto feito para ensinar aos índios a cultura cristã, o cristianismo, e um outro tipo de texto que tinha por objetivo principal informar ao reino português sobre as condições da nova terra descoberta. Daí a expressão literatura de formação, a literatura jesuítica, feita pelos jesuítas para ensinar os índios, e literatura de informação, aquela produzida pelos viajantes. Nós temos como destaque na literatura de formação a presença do padre Anchieta. Pouca coisa sobreviveu daquela época do que ele escreveu. Você tem uma cena aqui, é um quadro representativo, do trabalho do padre Anchieta, e observe, gente, ele está escrevendo na areia, enquanto você tem ali elementos indígenas observando. Então, o texto do padre Anchieta
embora muitas vezes tivesse a estrutura de um poema, de um texto teatral, ele tinha por objetivo principal ensinar a religião cristã aos índios. Por isso a gente fala que é uma literatura de formação, formativa da cultura cristã entre os índios aí. O outro tipo de literatura é a literatura de informação, ou seja, aqueles textos produzidos pelos viajantes que passavam por aqui, informando as características físicas, climáticas, enfim, as condições de exploração da nova Terra. Aí o destaque é para a Carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro texto escrito aqui nas terras brasileiras. A Carta de Pero Vaz de Caminha não é uma ficção, né, como costuma ser a literatura. É um texto informativo que visava informar ao rei de Portugal as características dessa terra recém-descoberta. Certinho, gente? Então, revisando rapidamente aí. Quinhentismo brasileiro é composto basicamente por textos que tinham por objetivo formar a cultura cristã entre os índios, produzido pelos jesuítas, né, esses textos, e textos produzidos pelos viajantes, que tinham por objetivo principal informar sobre as características da terra recém-descoberta aí. Aí você vai dizer assim, pô, professor, mas só isso, eu queria exemplo e tal. Não tem problema. Vai dizer que você ainda não conhece a nossa plataforma totalmente gratuita. Então, vai lá, tá passando aqui, ó, www.vestibularenem.com.br e lá você tem dezenas de exercícios com respostas, você dá a sua resposta, envia e recebe um modelo de resposta correta sobre textos dos jesuítas, né, literatura de formação, e textos dos viajantes, literatura de informação. Certinho? E eu espero você numa próxima aula. Um abraço!